Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriele, professora e coordenadora de redação do Poliedro. E hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho a prova de redação do Simulado Nacional. Vamos lá? Bom, o Simulado Nacional trouxe como frase temática a ideia da construção da verdade. Ela não é novidade para nenhum de vocês, mas é importante que a gente fique atento a todas as palavras-chave. Então, por exemplo, aqui a gente começa pensando que a verdade é construída e não é em qualquer período da história, ainda que ela também seja construída em outros momentos, mas sim na contemporaneidade. Começo essa avaliação pedindo para que você tenha em mente que o alerta do século XXI é para figurar aí na sua cabeça como contemporaneidade. Necessariamente, seria necessário que você pensasse na sua sociedade, no que você está presenciando e algumas décadas que estão aqui pertinho. Tudo bem? Dito isso, então, a gente vai analisar os textos que faziam parte da coletânea para que a gente consiga construir o famoso fio condutor. Você deve saber que a frase temática de uma redação necessariamente passa por entremeios com os textinhos que compõem a coletânea. Então é importante que você faça a leitura de coletânea após a leitura de frase temática, ok? Assim você já faz o que nós vamos chamar de leitura enviesada, procurando as palavras-chave, procurando os links que acontecerem, que forem possíveis entre a coletânea e a frase temática. Então vamos lá. O primeiro dos textos não era um texto de Foucault, mas era um texto sobre Foucault. Basicamente, você poderia recolher deles citações, inserções que fizessem sentido para o seu texto, sendo do Michel Foucault, porque tinham lá as referências, tá? Eram duas obras do Foucault sendo analisadas de uma forma bastante breve, ok? Basicamente, eu recortei para você o que eu considero as principais ideias do texto 1, em relação à frase temática, é claro. Então, eu começo das afirmações do Foucault, quando ele diz que a verdade ela pode ser usada para, atenção para esses dois verbos, controlar e regular a sociedade. E também pode ser utilizada para garantir a dominação do poder opressor. Aqui eu vou te convidar a pensar comigo como é que eu conseguiria, já de início, relacionar a ideia de controle e de regulação à construção da verdade no século XXI. Percebe que se você consegue fazer uma boa leitura de coletânea, a partir do texto 1, você já começa a ficar atento e começa a vir aí na sua cabeça a ideia de que existe propósito ou existem propósitos para essa construção que é feita da verdade, tá bom? O texto 1 já te deu alguns deles. Bom, a partir disso, também gostaria que você pensasse na ideia de poder opressor. Aqui eu estou falando de Foucault, coisa que nós já estudamos também, para que você rememorasse os lugares de oprimido e opressor. Eu estou pensando que para existir um opressor, necessariamente precisa existir um oprimido, ainda que essas duas figuras não se reconheçam como tais, ok? Além disso, no texto 1, a gente tem uma relação estabelecida que é bastante produtiva, vai ser produtiva para o texto também, que vai dizer o seguinte: o discurso ele está atrelado à disciplina. Então, quando é discursada determinada verdade, ela vai disciplinar a sociedade de acordo com o que foi dito. Esse discurso, para o Foucault, ele vai moldar o papel do indivíduo. E veja, falávamos agora sobre os papéis de oprimido e opressor. É importante resumir o texto 1, a ideia de que as verdades produzidas estão intimamente ligadas à dominação. E aqui, novamente, a frase temática pulsa. Se a verdade é construída no século XXI, provavelmente um dos intuitos dessa construção é a dominação. Tudo bem? E termina o texto 1 dizendo que o poder cria o saber, e essa é uma relação mútua. O poder vai criar o saber e o saber também vai criar o poder. Vai dominar quem pode, vai dominar quem tiver o discurso, e aí vai criar as verdades de acordo com o que lhe convier. Tudo bem? Já o texto 2, ele migrava um pouquinho para o outro lado da questão, dizendo o seguinte: em relação ao texto 1, presta atenção. Se o texto 1 está dizendo assim para mim, a verdade é construída de acordo com o interesse de quem
pode fazer isso, acredito que o leitor fique um pouquinho em alerta e a gente vai se sentir induzido a dizer que é muito ruim que a verdade seja construída. De repente vai chegar o texto 2 e vai dizer assim para você, calma lá, porque nas relações entre a ciência e a sociedade hoje, temos um problema muito grave. A ciência deixou de ser a produtora, segundo o texto 2, da verdade. E eu chamo a sua atenção para essa expressão, produtora da verdade. Aqui é a gente pensar que quando a ciência deixa de produzir a verdade, alguém vai produzir. A verdade, veja, não vai deixar de ser produzida, mas vai ser produzida de outras formas. E o texto 2 vai dizer assim para você, precisa tomar um pouquinho de cuidado, pois é preciso confiar nas instituições que produzem a verdade. Ou seja, o texto 2 está dizendo, é necessário que a gente acredite no que chamamos de verdade científica, porque também é uma verdade construída, mas é uma verdade construída a partir de dados, a partir de estudos, a partir de pesquisas, a partir de ciência. E essa é a verdade que, segundo o texto 2, nós deveríamos abraçar. Então perceba que se quando a gente termina de ler o texto 1, a gente fica com um pouquinho de medo dessa ideia de verdade construída, e aí parece que nada vai ser confiável, o texto 2 diz assim, calma, não é tão ruim. Tudo bem se a verdade for construída, desde que ela seja construída por quem pode, que é a ciência. E depois, ele termina com uma frase que eu acho de grande impacto e muito importante, ainda que não vá para o texto diretamente, ela é importante para a nossa leitura. O texto 2 vai dizer assim, a posição de dúvida constante hoje é criminosa. E aí é pensar como daria para relacionar com elementos do nosso cotidiano essa fala. Imagino que você já deve ter pensado aí em alguns, certo? Lembrando que esse termo hoje foi propositadamente inserido, inclusive aqui na lousa, para que você puxasse o link com o século XXI. Ok? Tudo bem? E por fim, a gente teria o texto 3, que vai falar em mecanismos de reverberação da verdade. O texto 3 meio que faz um balanço dizendo assim, a verdade, como chega para nós agora, muitas vezes ela vem moldada com princípios que não são muito interessantes, muito legais, e ela vai se espalhar por um mecanismo de reverberação. O próprio texto 3 fazia uma listinha de alguns desses mecanismos, aqui eu cito 2, que são a insinuação e a falta de contexto. Então o texto 3 vai dizer assim, tudo, ou meio que tudo, vai poder virar verdade se eu recortar. Se eu fizer um recorte que me interessa e sair propagando essa verdade, há pessoas que vão acreditar. E aí nós teremos um problema, ok? E o texto 3 faz uma afirmação que eu também achei digna de nota, que é a seguinte, nós precisamos tomar cuidado na sociedade de hoje porque as pessoas não acreditam em nada, mas são capazes de acreditar em qualquer coisa. Ok? Então, é interessante que você perceba que o texto 3 vem no sentido de dar uma balanceada entre o que trouxe o texto 1 e o que trouxe o texto 2. No entanto, eles não são contraditórios, eles são apenas visões acerca de um recorte. Ok? Por fim, o que eu acho que seria interessante, como eu sempre digo, é a inserção de repertório sociocultural. Esse repertório poderia vir de vários lugares, mas é muito importante que ele esteja na sua prova. Aqui eu listei alguns, deixei em giz azul para que você pudesse identificá-los, e é claro que eu não contemplei todos, eles são uma pequena parcela de algumas possibilidades, tá bom? Então, só para você saber, daria para pensar na psicologia, daria para buscar exercícios de poder que aconteceram aí para ilustrar como é que o poder pode sim regular a sociedade. E aí eu abriria o link, porque o texto 1 está dizendo que poder é poder construir a verdade, tá bom? E claro, eu estou falando de Foucault, da microfísica do poder, mas eu estou falando em outros experimentos bastante conhecidos, tais como o experimento de Stanford, que nós já discutimos em aula também. Bom, além disso, um repertório sociocultural bastante tranquilinho, todo mundo tem, são os impactos sociais das próprias fake news. Né? A construção da verdade passa por essas criações também. Além disso, vou citar aqui uma autora muito cara para nós, que é a Chimamanda Ngozi Adichie.
Ela é bastante conhecida e um dos seus discursos mais famosos é aquele intitulado O Perigo de uma História Única. Nós já vimos esse discurso e ele casaria muito bem com esse tema, daria um paralelo bastante interessante. Por fim, para você não se sentir não contemplado, porque provavelmente você pensou nele, também seria interessante, mesmo que muitos de vocês tivessem remetido aí a esse mito, que é a Caverna de Platão. Tá bom? Não teria problema, faria sentido desde que bem articulado, ok? Então era isso.